O SPY foi buscar a maior concentração de gama, que era o 601, representado por essa Call Resistance do 0DTE. Bateu algumas vezes lá e derreteu. Quer entender como essas concentrações de gama funcionam e por que elas funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, antes de entrar na análise, queria comentar com vocês um post que eu fiz no dia de ontem, aqui no TC, lembrando que eu sou um colaborador lá do TC, e eu comentei sobre o rally da Nasdaq, tá? Nesse caso, o QQQ, que é o ETF da Nasdaq. Lembrando que a Nasdaq é um índice com as maiores empresas de tecnologia, com foco em tecnologia. Eu não vou entrar muito a fundo aqui no texto, vocês podem ler depois, mas eu queria mostrar brevemente aqui o estudo. Então, esse estudo diz que quando a Nasdaq ela faz um topo histórico, como ela fez aqui em fevereiro, cai 20% e depois volta a 2% desse topo histórico, abaixo desse topo histórico, que é o que está escrito aqui, esse sinal aconteceram algumas vezes desde 1985, como vocês podem ver. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco, seis. Essa é a sétima vez que esse sinal disparou. Disparou na última sexta-feira, dia 6 de junho. E aqui mostra a performance após esse sinal, dessa forte alta no ativo. Então, como vocês podem ver, uma semana depois, 2 semanas depois, um mês depois, 2, 3 e até um ano depois. Como vocês podem ver, só tem verde aqui. Então, quando esse sinal dispara, mostra uma possível forte continuação de alta. E aqui está a média de retorno, né, desses períodos. É lógico que é um dado estatístico, é uma média aqui, não quer dizer que realmente vai acontecer. Então, se você quer ler esse estudo, é só ir na descrição do vídeo, tem o meu perfil do TC na descrição do vídeo. Voltando aqui para o gráfico, estou no SPY, no gráfico de 5 minutos, lembrando que a gente cobre mercado americano, estamos falando de mercado americano. E ontem, o SPY abriu aqui com leve gap de alta, porém devolveu tudo logo nos primeiros 5 minutos do dia, mas conseguiu ter força para ir buscar essa primeira concentração, que era o 600. Bateu uma vez lá, fez um fundo duplo, bateu a segunda vez, não conseguiu, mas na terceira vez, quando passou, foi direto para a maior concentração de gama do dia, que era exatamente os $601. Chegando lá, bateu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e na quarta vez o ativo realizou forte aqui, como vocês podem ver, passando até abaixo dos $600. No caso da Nasdaq, ela foi, abriu em baixa aqui, passou até abaixo desse nível do gama, dos 529, e foi e teve força também, começou a puxar. E no caso da Nasdaq, foi buscar a maior concentração do dia, que era os $532, também representado por essa Core Resistance aqui do 0DTE. Bateu uma vez, consolidou aqui próximo desse nível de equilíbrio do gama, foi buscar uma segunda vez, três vezes, quatro vezes também, e foi quando o ativo começou a realizar e fechou um pouco abaixo desse ponto de equilíbrio ainda positivo no dia. Por outro lado, a Nvidia abriu com baita de um gap de alta, como vocês podem ver. Oscilou aqui logo no comecinho do pregão, mas o ativo teve força para buscar a maior concentração de gama, aqui no 145, e chegando lá despencou. Praticamente fechou o gap e consolidou nessa faixa de preço. Também na Nvidia finalizando o dia aí com 0,64% de alta. Por último, olhando para a Tesla, ela abriu com um baita de um gap de baixa, buscou essa concentração do gama, que era o GAC5. Chegando lá, o ativo disparou, fechou o gap e continuou subindo. E chegou até os $308, com uma alta de quase 5% no dia de ontem. A Tesla, depois da queda quinta-feira, conseguiu recuperar forte sexta-feira e ontem. Estou agora na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama.
Olhando para o gráfico do GEX, do SPY do LDTE, do dia de ontem, por volta das 10 da manhã, nós conseguimos ver os strikes, a escala do GEX, então barra vermelha, concentração negativa, barra verde, concentração positiva. Como vocês conseguem ver, apesar da gente ter uma concentração negativa relevante aqui nos 595, a maior concentração de gama era exatamente os $601. Chegando lá, o market maker, que é a contraparte das opções, dos contratos das opções, ele teve que vender. Lembrando que eu venho comentando com vocês que nós estamos em condição de gama positivo. Quer dizer que quando o ativo chega nesses pontos importantes, o market maker ele tem que ir contra a movimentação do ativo. No caso aqui, bateu aqui, ele vendeu. E para finalizar o vídeo, vamos analisar os dados da plataforma para entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Estou aqui aberto com o S&P 500, o índice, no caso o SPX, e como eu acabei de comentar para vocês, estamos em condição de gama positivo, que quer dizer que é um regime de estabilização de preço. Se o ativo sobe, o market maker ele vende. Se o ativo cai, o market maker ele precisa comprar o ativo. Então, traz essa estabilização no preço. Sazonalidade está levemente negativa, momento está neutro, volatilidade está baixa e a pontuação das opções continua alta, que é um bom sinal para o mercado continuar subindo. Quer dizer que os compradores estão convictos que o mercado vai continuar subindo. Olhando para as próximas expirações, então nós temos o dia hoje, dia 10, nós temos uma concentração grande aqui de gama negativa, por volta dos 5.950. Nós temos a concentração dos 6.000, que vai ser um suporte grande para o ativo, e um possível alvo no 6.000, por volta dos 6.100. Para o dia 11, nós temos um alvo aqui por volta dos 6.100, 6.080, tá? E para a expiração mais importante do mês de junho, que é o PEX, vencimento dos contratos do mês de junho, então nós temos, de novo, a concentração de 6.000, que vai servir como um suporte, e um alvo no 6.100, que possivelmente o ativo deve chegar ainda nessa semana, na minha opinião. O ativo está subindo devagar, mas ele está sempre subindo, vamos colocar assim. Ele realiza, sobe, sobe um pouco, realiza, mas sempre nessa pegada de alta. Então acredito que entre hoje e amanhã o ativo deve sim bater nesse alvo, nessa concentração. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.